Amém? Queria convidar vocês a deixar aberta aí a Bíblia de vocês em 1 Samuel 17. Deixa aí aberto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre enfrentando os nossos gigantes. Não vou demorar na minha palavra. E a gente vai ler um pouquinho não, né? Vocês vão ler quase o capítulo inteiro junto comigo. Amém? Amém? Vocês estão felizes, gente? Eu acho que não está tão feliz, não. Está feliz? Só ouviu o Jorge. Beleza, vocês estão meio tímidos, né? Cadê o Lucas, gente? Estou sentindo que está um silêncio aqui. Então beleza. Ele vai voltar, né? Débora não tirou ele daqui ainda. Bom, hoje a gente vai falar sobre enfrentando os nossos gigantes. E assim, na nossa vida, alguém aqui não tem problema? Levanta a mão, quem não tem problema nenhum. É bem difícil, né? Se alguém não tivesse problema, já ia pedir ajuda. Porque eu precisava de uma ajuda nessa questão, porque eu estou cheio de problema também. Né? Problemas são naturais na nossa vida. Jesus vai falar que na vida a gente teria aflições, né? Muita gente vai pregar o evangelho e prega uma mentira, falando que você vai aceitar Jesus e seus problemas acabaram. Tremenda mentira. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Enquanto você estiver vivendo aqui na terra, seus problemas nunca vão acabar. Se você orar para Deus assim, Deus, acaba com os meus problemas, Jesus. Eu não quero mais ter esse problema. É você pedir para morrer, irmão. Porque a única forma de acabar com os seus problemas é você morrendo. Não é aqui. Aqui a gente vai ter problema assim, né? E, gente, eu estou com um vício de né que está me dando raiva. Está me dando muita raiva. Começa a prestar atenção na hora que eu falo. Então, os problemas são naturais na nossa vida. Só que a gente precisa entender o que a gente está fazendo com esses problemas. Às vezes a gente vai ver o problema e a gente não quer enfrentá-lo. O que a gente faz? Deixa de lado. E aquele problema vai se tornando ainda maior, até que vai chegar... Nossa, está muito estranho. Pregar sem fundo. Ô, Lucas, me ajuda aí, mano. Desculpa, Débora. Mas está muito ruim. Tá muito ruim. Aí, ó, voltou de viagem, tá viajando, cara. Brincadeira, o Lucas está viajando, mas ele estava a trabalho. Não estava de férias. Infelizmente, né, Lucas? Mas é que tá muito ruim, mano, silêncio. Então a gente precisa entender o que a gente está fazendo com os nossos problemas. A gente não pode apenas colocar ele numa caixa de esquecimento e deixar ele de lado. E a gente também não pode querer enfrentá-lo sem ter as ferramentas certas para isso, porque senão ele vai acabar com você. Então a gente precisa entender isso. Então, vamos lá para a Bíblia, a gente vai aprender um pouquinho com Davi. Novidade, né? Todo mundo já estava esperando, gigantes. Bom, vamos lá. O único gigante da Bíblia não foi Zaqueu. 1 Samuel, capítulo 17. Ele vai dizer assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Etes-Damim, entre Socó e Azeca. Os nomes estranhos. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio no acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura
Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Não vou ler nem o capítulo 12, nem o capítulo 13, nem o 14, nem o 15. A gente vai lá para o 16 agora. Durante 40 dias o filisteu prostrou-se de manhã e de tarde, aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me algumas garantias de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantou-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a capa e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. A gente vai ler até aí, por enquanto. Queria convidar você a fechar os teus olhos. Peça para o Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite, para que Ele use a minha vida para falar com você. Senhor, como somos gratos, ó Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia. Eu não sou merecedor de estar aqui, ó Pai, mas a Tua graça e a Tua misericórdia torna isso possível, Senhor. Deus, eu te peço para que o Teu Espírito flua através de mim nesse momento, e que a minha boca fale o que o Seu Espírito quer falar. Assim, ó Pai, também oro para o coração de cada um que está escutando, para que, ó Deus, em cada coração seja encontrado um solo fértil, onde a Sua palavra é lançada e ela frutifica, onde o diabo não vem e não rouba e as situações não a sufocam, mas que essa semente frutifique e alimente outras pessoas ao redor deles, ó Pai. É isso que eu te peço, Jesus. O Senhor já está aqui em nosso meio,
E eu te peço para que continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente leu quase o capítulo inteiro, quase metade do capítulo. E a gente já vê a situação em que se encontra. Israel estava numa batalha, onde aparece um gigante desafiando o exército de Deus. Davi chega lá só para levar uma comida para os irmãos, perguntar como eles estavam. Mas Davi se depara com um problema, e um grande de um problema. E a gente vai aprender com Davi como a gente deve lidar com os nossos problemas. Então a primeira lição que a gente aprende com Davi é: reconheça o seu gigante. Lá em 1 Samuel, nos versículos 23, 24 e 26, ele vai dizer: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. E Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Então a primeira coisa que Davi faz não é falar: eu vou lutar contra esse cara. Primeiro, ele quer saber quem é ele, de onde ele veio, o que ele está fazendo. E essa é a primeira lição que a gente precisa aprender com Davi. A gente precisa reconhecer os nossos problemas. Davi ainda parte para cima porque tem um bônus, né? Quem não queria ser isento de impostos para o resto da vida? Pô, casar com a mulher do rei, mulher do rei, misericórdia, com a filha do rei. Faz isso não, irmão? Então Davi ali ele tem um bônus, mas ele primeiro quer conhecer quem é aquele cara que está enfrentando o exército. Por que está todo mundo fugindo dele? A gente precisa reconhecer os nossos problemas. Antes de enfrentá-los, antes de decidir enfrentar o problema, a gente precisa reconhecer os nossos problemas. E muitas vezes a gente tem um problema há muito tempo, mas a gente tem ignorado porque a gente não quer lutar com ele. Então você não reconhece o problema que você está enfrentando, porque você acabou acostumando com ele na sua vida. O problema com o tempo, ele vai se torcendo aos poucos. Então reconheça o seu problema. Você tem que chegar num ponto em que falar assim: eu não estou bem, tem alguma coisa errada e eu preciso saber o que é que está de errado. De onde esse problema partiu? De onde ele está vindo? Por que ele apareceu? Às vezes nossos problemas vêm de uma criação. Talvez você está enfrentando um problema por causa de sua família dentro de casa, alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa acontece, e você está enfrentando um problema há muito tempo, e isso tem afetado até a sua relação com as pessoas ao seu redor. E você precisa reconhecer isso. Às vezes seu problema foi algo na infância, dentro da escola, algo que te falaram. Foi assim, talvez, que iniciou o seu problema. Talvez foi um relacionamento que não deu certo. Talvez foi uma traição, tanto de amizade quanto de um relacionamento. E são coisas que acontecem na nossa vida e a gente precisa reconhecer e saber de onde está vindo o problema, de onde ele nasceu, para que você possa enfrentá-lo. E como eu disse, existem problemas aqui que eu falei, que são problemas que acontecem na vida, sem a nossa intervenção. É um problema que por causa de terceiros, esse problema iniciou na nossa vida. Mas existem problemas também que a gente se enfia neles. Por uma escolha errada, por dizer algo na hora que não devia, por dizer algo que não deveria dizer.
E os problemas nascem. Uma vez um homem chegou no pastor e falou assim: pastor, estou com problema financeiro, e eu sei que é o diabo, pastor. Eu sei que é o diabo que tá acabando com a minha vida. Aí o pastor falou assim: então faz o seguinte, no próximo domingo você traz para mim a sua fatura do cartão. Chegou no próximo domingo. Aí o pastor pegou a fatura. Aí falou assim: esse gasto aqui no McDonald's, foi o diabo ou foi você? Não, fui eu, pastor. E essa compra aqui na Vitor Hugo de uma bolsa? Ah, isso daí foi minha mulher, pastor. Fez a lista inteira. Não era o diabo. A pessoa mesmo se enfia dentro dos problemas e quer colocar a culpa no diabo. Tem um problema, gente, que a gente vai enfrentar na nossa vida, que a gente vai enfrentar para a vida inteira. E esse problema é o pecado. A gente vai precisar enfrentar esse gigante enquanto a gente estiver vivendo aqui. É como eu falei, ou você morre e você não tem mais esse problema, ou Jesus volta. Ou se entrega ao problema, porque aí também, só que aí você não vai ter a vida eterna. E muitas vezes, a gente precisa entender o seguinte: as pessoas, já vi diversas pessoas que caíram em pecado e falaram assim: não, foi o diabo que me derrubou. Irmão, não foi o diabo que te derrubou, foi você mesmo. O problema do pecado não está no diabo, está em você. A natureza pecaminosa mora dentro de mim e de você. O que o diabo faz é ele saber onde é a sua fraqueza e ele vai te mostrar um cardápio de coisas que você pode fazer. Ele vai te tentar fazer o que está na sua fraqueza. E vai vir de você enfrentar esse problema e falar assim: eu não vou ceder a isso. Eu não vou cair. Assim como aconteceu, o diabo sempre vai te pegar nos seus momentos de fraqueza. Ele tentou Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, enquanto viveu na terra, ele foi tentado em todas as coisas. Então não existe tentação que eu e você não passe que Jesus não passou. E Jesus ainda vai dizer que não existe tentação que você não possa suportar. Ele não permite uma tentação dessa. Então, irmão, não use como desculpa: eu não consigo resistir à tentação. Porque consegue. Jesus falou que nenhuma tentação seria impossível de você resistir. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente cai em pecado, quando a gente erra, irmão, não é o diabo, é você. É hora de você dobrar o joelho no quarto, se arrepender, chorar na presença de Deus e falar assim: Deus, me perdoa, eu pequei contra ti. Eu não deveria ter feito isso. E entender que a culpa é tua, não é do diabo. Mas entender também que existe um Deus que perdoa e esquece as suas falhas. Mas, irmão, não vem com essa de toda vez que eu pecar eu vou pedir perdão e você peca a mesma coisa sempre. Porque isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. E quando não há arrependimento, não existe perdão. Então a gente precisa ser atento a isso. Então existem problemas na nossa vida que a gente vai viver para o resto da vida. Tem problemas que a gente se enfia e tem problemas que por terceiros causam algo em nós. Mas também tem um tipo de problema que faz bem para a nossa vida, mas que também não podemos nos entregar a ele. E eu digo problema por causa da nossa visão, né? A nossa visão limitada, a nossa visão de filhos. Quando a gente faz algo errado,
e a gente é repreendido pelos pais, a gente leva um castigo. Aqui está todo mundo grande, né? Acho que ninguém mais leva castigo, acho que está todo mundo bem criado, né? Então, quando eu era pequenos e recebia um castigo do pai, para vocês era um grande problema, né? E com Deus não é diferente. Em Hebreus 12, do 5 ao 7, não precisa abrir, está escrito assim, ó: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, isso é Deus falando, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo pai? Tem hora que para a gente vai ser dolorido, vai ser uma dificuldade. Mas é um momento que Deus está te lapidando, Ele vai te colocar no problema para você crescer, para você amadurecer. Você precisa estar preparado para o que Deus vai te dar no futuro. A gente tem um exemplo do povo de Israel que foi reprovado na prova. O caminho que eles fizeram no deserto era um caminho que eles podiam ter feito em alguns meses. Mas por causa de uma desobediência, Deus precisou tratá-los por 40 anos. 40 anos andando no deserto. Só que nem assim eles aceitaram a provação, enfrentaram aquilo e deixaram se moldar por Deus. Porque os caras ficaram 40 anos no deserto e ainda não entrou na terra prometida. Imagina isso? Você sair de um período de escravidão, com uma promessa de que você iria entrar na terra que Deus prometeu para você há muito tempo atrás, e você fica 40 anos num deserto, 40 anos, e ainda assim, você nunca chega lá. Existem coisas na nossa vida que Deus até prometeu para a gente, você tem uma promessa na sua vida. Mas se você não aceitar o tratamento de Deus na sua vida, você pode não chegar até o propósito que Deus quer para você. Não aceite ser como o povo de Israel. Aceite-se ser ensinado. E o povo de Israel, ainda enquanto estava no deserto, eles viam maravilhas de Deus. No deserto, é calor durante o dia. O que Deus fazia? Colocava uma nuvem sobre o povo. À noite, frio, o que Deus fazia? Colocava uma coluna de fogo para aquecer. 40 anos no deserto, de onde eles iam tirar roupas? O que Jesus fez? O que Deus fez? A roupa crescia no corpo deles enquanto eles se desenvolviam. Na fome, Deus mandava maná. Na fome, Deus mandava as codornas. E nem assim o povo aceitou o tratamento de Deus. Eles estavam passando por um deserto, vendo maravilhas, e ainda assim. Então existem dificuldades que a gente passa na nossa vida, que é apenas um tratamento de Deus para nós. E a gente precisa aceitar isso. Se você quer viver o que Deus tem para você, se você quer viver o propósito de Deus completo na tua vida, você precisa aceitar. Nem sempre é fácil, gente. A vida não vai ser mil maravilhas. Se Deus quer te levar para um lugar tão longe, Ele vai tratar com você antes aqui. A gente veio do Descende, né? A gente teve o Descende antes da pandemia. E o Descende era um movimento de envio, capacitar as pessoas e ver quem queria ser enviado por Deus às nações. E logo depois, um mês depois do Descende, o que acontece? Fecha tudo, ninguém viaja. O que eu entendo? Um tratamento de Deus para aqueles que querem ser enviados. Vamos ser tratados dentro da sua casa primeiro. Eu quero ver como é que você lida com as pessoas da sua casa.
Se você não lida bem com as pessoas que estão ao teu redor, como é que você vai lidar com aqueles que estão longe? É um tratamento de Deus, Deus amadurecendo, calejando, e às vezes dói, mas a gente precisa aceitar o tratamento de Deus. Então a gente precisa enfrentar esses problemas, essas dificuldades que a gente encontra pela vida. Segunda coisa que a gente aprende com Davi, está lá nos capítulos 30, do versículo 32 ao 37, que diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Segunda coisa que precisamos aprender com Davi: Deus sempre está do nosso lado. Não queira lutar com as suas próprias forças. Entenda que Deus está com você, você pode enfrentá-lo. E é Deus que é o nosso vencedor. É Ele que lutará por nós, Ele que vai nos ajudar. E a gente precisa ter em nossa mente o que está escrito em Mateus 28, 20, que Jesus diz, e lembre-se disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Enquanto você viver aqui na terra, Ele está do teu lado. Jesus enviou um Consolador, o Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele que nos mostra as escolhas certas a se fazer, é Ele que nos dá força para enfrentar os nossos gigantes. E a gente precisa confiar nisso. Porque muitas vezes quando a gente vê o problema, a gente sente medo. E quando a gente sente medo, a nossa reação é o quê? Se afastar. Mas quando a gente entende que Jesus está do nosso lado e confia plenamente nisso, a gente vai para cima. A gente vai para cima. É o que Jesus fala em João 16:33, que Ele fala assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É uma garantia, é uma promessa. Não se acoe aos seus problemas. Confie e entenda que Jesus está do seu lado. E a gente, em meio aos problemas, a gente fica cheio de preocupações. E a gente fala: será que vai dar certo? Será que não vai? O que pode acontecer? E agora? Porque a gente se esquece de que existe alguém poderosíssimo do nosso lado. E a gente tem um Pai que cuida. Em Mateus 6, do 26 ao 30, diz o seguinte: vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso.
E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Isso é confortante. Se a gente levar isso para a nossa vida, quando a gente for precisar enfrentar os problemas, a gente vai passar muito fácil por tudo isso. Porque a gente vai entender que existe um Deus que cuida da gente. É muito fácil a gente cantar aqui, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, e cantar em teus braços é o meu descanso. Mas aí quando vem o problema, você esquece de tudo isso. E você se desespera. E acaba não vendo que existe um Deus do seu lado. Isso aconteceu, gente, isso aconteceu com os discípulos, que viam Jesus fisicamente ao seu lado, enquanto mais nós. Os caras estavam num barco, Jesus estava no barco, e começou uma tempestade. Os caras se esqueceram que Jesus estava lá. Ficaram amedrontados com tudo que estava acontecendo, até que se lembraram, pô, Jesus está aqui, Jesus acorda, a gente vai morrer. Jesus acorda, fala, ó, acalma aí, mar, calma tudo, fica calmo. E aí, aquela calmaria. Se até eles se esqueceram de que Jesus estava com eles, imagina nós. Mas a gente precisa trazer vivo isso em nós. Jesus está conosco. Ele é o mesmo Deus que fez em todas as histórias da Bíblia, Ele continua fazendo hoje. Foi Ele que estava com o povo de Israel o tempo inteiro durante o deserto, trazendo comida, trazendo calor, trazendo a brisa. Foi Ele que esteve com Elias, quando Elias estava lá na caverna, pedindo para morrer, porque o povo de Israel já não era mais temente ao Senhor, e a Jezabel estava caçando os profetas de Deus. Era Deus que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego entrando na fornalha. Era Ele que estava com Daniel na cova dos leões. Foi Ele que em frente ao mar, um exército vindo para matar o povo, Deus abre o mar no meio. O mesmo Deus que fez tudo isso, Ele continua fazendo hoje. Ele fez isso e fez muito mais, e Ele continua fazendo hoje. Mas a gente precisa confiar que Ele está do nosso lado. Terceira lição que a gente aprende com Davi. Primeira Samuel, lá nos versículos 38 a 40, vai dizer o seguinte: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Gente, parece até piada, né? Imagino como o exército naquela hora estava falando para Davi, mano, o moleque é louco. O cara tem quase 3 metros de altura, veste uma armadura de 60 quilos,
e a ponta da lança tem 7 quilos. Se aquele cara joga a lança em Davi, faz um estrago, que estraga o velório. Então o cara, cara doido. E Davi vai lá, pega um cajado, pega a funda, sua tiradeira, como diz aqui no texto, e umas pedras. Loucura. Mas esse é um dos ensinamentos que Davi quer trazer para a gente. Enfrente o seu gigante com o que você tem. A nossa história, as coisas que a gente já viveu, as coisas que a gente aprendeu, são ótimas armas para que a gente lute contra os nossos gigantes. Você já viveu muita coisa, você já aprendeu muita coisa. E isso tudo são armas para você. São armas que Deus colocou na tua mão. Vai para cima, luta contra esse gigante. Enfrenta esse problema aí, meu filho. E muitas vezes a gente olha uma pessoa que passou por um problema, pelo mesmo problema que a gente, e a gente viu que a pessoa venceu o problema, enfrentou o problema, já venceu, e vê a forma como essa pessoa venceu. E aí às vezes a gente quer usar da mesma forma para enfrentar o nosso problema. Mas às vezes não vai funcionar. Davi provavelmente, se ele colocasse a armadura do rei, tinha morrido. A história dele talvez nem estaria aqui. Talvez as canções dele nunca seriam cantadas até hoje. Você pode colocar a sua história em jogo quando você quer lutar com coisas que não são suas. Eu entendo quando a gente fala que feridas curadas em você vão ser usadas para curar outras vidas. Isso é real. Porém, a forma como as pessoas vão lutar são completamente diferentes. As ferramentas que as pessoas vão usar vão ser completamente diferentes. Porque a forma que você foi feito, a forma que você foi criado, é isso que a gente precisa ter em mente. Deus não usou uma forma para criar. Foi lá, fez a Gabi, fez a Tami, fez a Luíse, fez a Dedê, fez a Sara, fez a Nicole. E é todo mundo igualzinho, um monte de Lego. Não, Jesus não fez assim. Entenda uma coisa, você e eu somos a única criação que recebeu o toque de Deus. Todas as outras coisas que Deus criou foi apenas no falar. Haja luz, haja terra, haja mar, haja animais, haja não sei o que, haja isso, haja aquilo. Mas Ele não falou haja homem e haja mulher. Ele se curvou no barro, colocou a mão, formou tudo e soprou o seu fôlego de vida. Você foi feito de forma especial. E o que você é e o que você tem é a ferramenta correta para você enfrentar os seus problemas. É a ferramenta correta. E quando Jesus subiu aos céus, Ele te deu algo muito mais poderoso. O Espírito Santo. Ele dá um upgrade em tudo que você é. Sabe quando a gente coloca aquele jogo lá, da horinha? Para quem joga aí, né? Um RPG e tudo mais. Aí você vai vivendo, você vai jogando e vai recebendo sei lá, experiência, XP, né? A gente fala XP. Ou ganha moedinhas. E aí a gente vai adicionando e a gente vai ganhando mais poder.
Espírito Santo é essa moedinha. Ele te dá um upgrade. Tudo que você tem em você é melhorado. O que o Espírito Santo faz? Deus criou você, a Bíblia vai dizer que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus que a Bíblia está dizendo não é físico, tá? Não é físico. São características, personalidades que Deus tem e Ele colocou em mim e em você. Por exemplo, uma dessas coisas é criar. Que outro animal na terra, que outra criação na terra, né? Porque você não é um animal, gente. Que outra criação na terra cria? Tem o poder de criar. A aranha, ela faz a teia lá bonitinha, daquele jeito. João de Barro faz a sua casinha certinho ali. Mas você nunca vai ver uma casinha de João de Barro diferente. Você não vai ver um duplex, você não vai ver um mini apartamento de João de Barro e ele alugando para outro João de Barro. Você nunca vai ver isso. Está na criação dele fazer aquilo. Mas ele não pode fazer coisa diferente. E Deus colocou a criatividade, por exemplo, em você. E ele já trouxe isso à tona, né, na criação, quando ele fala para Adão assim, ó, vai e coloca o nome dos animais. É uma das coisas. Amar é uma das qualidades que Deus colocou em nós. Então, o Espírito, quando Adão pecou lá no Éden, algumas dessas características deram uma diminuída. Porque a gente começou a ter uma natureza diferente daquilo que Deus tinha criado para nós. E o Espírito Santo, quando ele vem na nossa vida, o que ele faz? Ele traz de novo à tona essa imagem e semelhança de Deus em nós. Não em sua perfeição como era no Éden, mas ele traz, começa a ser melhorado. O seu amor melhora, a sua criatividade melhora, o seu relacionamento com Deus melhora. Todas essas coisas melhoram, o seu relacionamento com Deus e com outras pessoas melhoram, porque o relacionamento é algo que Deus colocou em você também. Então, entenda que o Espírito Santo é uma das armas que vai te ajudar a lutar e enfrentar o seu gigante. E por último, acabe com o seu gigante. A história de Davi vai falar o seguinte, que Davi girou a pedra e pá, no meio da testa do gigante, o gigante caiu. Foi aí que o gigante morreu? Não foi aí que o gigante morreu. A pedra só derrubou ele, deixou ele meio zonzo no chão. O que matou ele foi quando Davi pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Foi aí que ele morreu. E muitas vezes, a gente não está pegando a espada para cortar a cabeça do nosso gigante. A gente acha que só a nossa pedrinha pegando na cabeça dele, derrubando, acabou o problema. Irmão, quando esse gigante levantar, ele vai levantar mais furioso ainda com você, porque você acertou ele. Então tome muito cuidado. Às vezes a gente se acomoda de que, pronto, passou, as coisas acalmaram, derrubei o gigante. Pois é, você apenas derrubou, você não o matou. Existe uma história muito legal do pastor Luciano Subirá. Ele conta que quando ele era criança, ele estava com um primo dele, e o primo dele tinha comprado um tênis novinho. E eles queriam sair para brincar, né? Tinha acabado de chover, ficaram dentro de casa, e quando a chuva passou, eles queriam sair para brincar. E o primo dele falou assim, mãe, eu quero ir com o meu tênis novo. E a mãe falou assim, não, você não vai com o seu tênis novo. Como todo bom crente, o tênis novo é para ir no domingo de manhã, no domingo para o culto. Gente, roupa de crente nova é para ir para o domingo no culto. E ali ficou aquela discussão, vai, não vai, até que o menino soltou assim, mãe, se eu
sujar o tênis, você pode me dar uma bela de uma surra. E a mãe, então tá bom, vou dar-lhe uma surra. E o garoto saiu, tomando muito cuidado para não sujar o tênis, muito cuidado. E eles tinham o costume de brincar em algumas casas do condomínio que estavam construindo. Então eles viram uma casa nova lá que estava sendo construída e falaram, vamos entrar aqui para a gente brincar. Quando eles chegaram, para entrar dentro da casa, primeiro tinha um monte de areia e do outro lado tinha um muro de blocos, né? Quando você vai para a construção, eles deixam os blocos empilhados ali. E o único caminho que tinha para passar era uma madeira bem estreita em cima de uma poça de água. E o menino já estava com medo, né? Mas ele ainda assim queria entrar. E o Luciano falou para ele assim, não entra, você vai sujar o seu tênis e você vai receber uma bronca da tua mãe. Ele falou, não vou sujar o tênis. E o menino passou. Com muito cuidado para não respingar água. E ele com medo, né? E o Luciano falou, essa tábua vai quebrar e você vai molhar o seu tênis, a mãe vai te bater. E o menino foi. E passou para o outro lado. E o menino já ficou todo orgulhoso, né? Consegui. Aí o que ele fez? Vou fazer de novo. E ele voltou, com todo cuidado, para o outro lado. Aí falou, viu? Eu sou indestrutível. Meu tênis não vai molhar. Ele falou, quer ver de novo? Vou passar um pouco mais rápido. Aí ele passou. Viu, ó? Meu tênis está limpo e vou voltar só para você ver. E voltou. Ele falou, agora eu vou mais rápido ainda, agora eu vou correndo para você ver como meu tênis não vai molhar. E ele passou correndo. Caiu alguns respingos no tênis. Ele falou, isso daqui não é nada, vou voltar. E voltou. Até que o Luciano falou para ele, você é louco. Você está tentando. E os nossos problemas são assim. A gente acha que ele acabou. A gente está passando por cima, correndo por cima e acabou. E até que esse menino chegou uma hora e falou assim, quer ver como meu tênis não vai sujar? Ele parou no meio da tábua e começou a pular. Até que teve uma hora que a tábua quebrou e esse menino afundou, que o Luciano não conseguia ver nem a cabeça dele. E o Luciano, desesperado, o que está acontecendo? E o menino lá, por alguns segundos, 30 segundos debaixo da água, ele falou, o que está acontecendo? Cadê ele? Até que do nada, o moleque surge com uma cara assustada. Ali naquele lugar, a tábua, ela estava por cima de um poço. Só que como veio a chuva, o poço transbordou e ninguém conseguia ver o poço. E o menino demorou tanto para sair, porque debaixo do poço tinha entulhos, e o seu pé ficou preso em um dos entulhos. E quase que uma brincadeira acaba numa tragédia. E os nossos problemas, eles fazem a mesma coisa com a gente. Se a gente pensa que o derrubou e começa a brincar por cima dele, vai chegar uma hora que vai ser muito mais prejudicial para você. Então, o louvor pode ir subindo. Tá? Então, quando você perceber que o seu problema, por um momento acabou, que você derrubou o seu problema, que você venceu, certifique de que ele está morto. E para saber se ele está morto, você precisa acabar com ele pela raiz. Você precisa cortá-lo pela raiz. E a gente só vai saber qual é a raiz do problema se a gente voltar lá no primeiro passo, quando a gente reconhece o nosso gigante.
Quando você descobrir qual que é a raiz, aonde está o problema, onde ele nasceu, é ali que quando você o derrubar, você vai cortá-lo. Como eu disse, talvez o seu problema tenha sido algo familiar, alguma experiência que aconteceu com você. E o que você precisa certificar de que aquilo não aconteça mais com você. Você não permita que aquilo aconteça mais. Talvez seja necessário uma conversa com as pessoas que te machucaram. Se o seu problema é algo que você se enfiou no problema, certifique-se de não fazer outra vez. Porque é o que eu falo, errar é humano, mas 2 vezes já é burrice. Se o seu problema, que é um problema que todos nós vamos ter enquanto a gente estiver na terra, é o pecado, se existe uma fraqueza em algum ponto, você precisa saber aonde está a raiz que te leva a ser tentado nesse problema. E entenda o seguinte, gente, a gente precisa ter maturidade para entender uma coisa. A minha fraqueza não é a mesma que a sua fraqueza. O que pode ser uma tentação para mim, pode não ser para você. E o que pode ser uma tentação para você, pode não ser para mim. Só que a gente precisa ter essa maturidade para entender qual que é a minha fraqueza. E entender aonde está a raiz disso. O que eu faço, aonde eu vou, o que eu vejo, com quem eu falo, o que faz eu ser tentado nessa área. E começar a cortar por aí o problema. O único problema, a única dificuldade que você não vai ter como se escapar, irmão, é quando Deus quer tratar com você. Aí não tem como você escapar, não. Esse daí você vai ter que enfrentar mesmo e passar pela aprovação. Então a nossa vida é assim. Durante a vida inteira nós teremos problemas. Mas nós precisamos nos posicionar. E primeiro, reconhecer o nosso problema. Saber que Deus está conosco. Lutar com o que nós temos e somos. E por último, cortar a cabeça do gigante. Amém? Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Vamos cantar.